Então, boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu tinha muito desejo que vocês todos conhecessem Luiz Gustavo. Ele é um pesquisador fantástico, ele é muito comprometido com o pensamento, muito livre pensador, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E preciso confessar a vocês que, assim, todos que me conhecem, sabem que eu falo alto, falo rápido. O Luiz Gustavo é meu inverso. Eu preciso de umas 10 encarnações para chegar aos pés dele, porque ele é um gentleman, vocês vão adorar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar com a nossa parte artística, como sempre. Eu passo para a Rita, por favor, colocá-lo. Nós escolhemos com muito carinho e espero que todos gostem. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo
dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Obrigada, Rita. Bem-vindo a todos. Muita gente foi chegando. Uma alegria estarmos juntos. Posso colocar o seu? Por favor. E pode explicar também em espanhol, por favor. Te voy a explicar antes. Yo creo que todos los que están aquí ya conocen el sistema, o sea, cuando se active la traducción, que por favor elijan el idioma español para que puedan acompañar la charla de Luis Gustavo. E os que estão aqui também presentes em português, por favor, escolham o idioma português para poder acompanhar a nossa conversa com o Luiz. Obrigada a todos. Bom evento. Luiz, aqui nas reuniões da CEPA, gratuitamente você recebe um curso de portunhol. Então, todos nós aqui, assim, vamos aprendendo. Que bom ver o pessoal do Uruguai, pessoal da Espanha, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estarmos todos juntos. Eu vou passar, então, para o Ricardo, que vai apresentar o nosso palestrante. Bom, muito boa tarde a todos, boa noite, né? Aqueles em razão do fuso horário, né? Que seja distinto do Brasil. É uma alegria muito grande contar com a presença de todos vocês aqui. A CEPA Brasil, ela é a Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA, no Brasil, né? E ela tem por finalidade justamente o compromisso com um pensamento livre no âmbito do movimento espírita. Então, é uma alegria muito grande a gente receber hoje o professor Luiz Gustavo aqui, que é um companheiro espírita livre e pensador, que vai nos trazer uma reflexão importante a respeito de uma obra cujo título é O Efeito Provável do Espiritualismo sobre a Condição Social, Moral e Religiosa da Sociedade. O Luiz Gustavo foi o tradutor dessa obra, que tem como autores originais Anna Blackwell e G.F. Green. Então, nós vamos desenvolver a nossa atividade hoje sobre este tema. O professor Luiz Gustavo chama-se Luiz Gustavo Oliveira dos Santos. É professor de Filosofia da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mestre em Filosofia pela Universidade de Brasília, especialista em Filosofia Política pela IESCO, autor e tradutor, pesquisador e divulgador espírita. Luiz Gustavo, é uma honra tê-lo aqui conosco, muita alegria mesmo. Essa live ficará gravada, né? Nós temos os companheiros e companheiras que estão aqui na tarde de hoje, que temos o prazer de tê-los na tarde de hoje, mas essa live ficará gravada para posterior acesso também. Luiz Gustavo, a dinâmica do nosso trabalho será da seguinte forma: nós estamos nas 16h10, então você terá até mais ou menos umas 16h50, 17 horas, para você expor a sua reflexão. E, na sequência, nós faremos perguntas pelo chat. As perguntas não serão verbais para a gente poder economizar tempo direitinho, mas escritas pelo chat. Então, será dessa forma que nós vamos trabalhar na tarde de hoje. Então, Luiz Gustavo, eu passo a palavra a você. Fique à vontade. Tá bem, muito obrigado. Bem, primeiramente, quero agradecer muito pelo convite realizado pela Alcione, né? E para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com esse grupo.
tratando desse tema, né? Uma obra pela qual tenho muito carinho e acho muito importante. Também agradecer a presença, a participação de tantos outros irmãos, companheiros, né? Amigos que estão aqui presentes também participando conosco. Espero que seja bem proveitoso o que vamos tratar hoje. E vamos, né, falar. Eu só queria aproveitar e falar um pouquinho da tradução, né? Das traduções que tenho feito. O grande foco das traduções que tenho feito é catálogo racional, né? Muitas obras do catálogo racional de Allan Kardec não vieram à luz. Então, eu entendi que algumas dessas obras são muito importantes e tomei à frente para realizá-las. Algumas também fora do catálogo. Então, já tem aí mais ou menos umas 12 obras traduzidas, né? Do Arão de Guldenstubbe, A Realidade dos Espíritos, o livro do Mesmer, Memórias e Aforismos, Cartas Magnéticas, de Reichenbach, né? Entre outras do catálogo racional. E tem também do Leon Denis, e tem a do nosso irmão argentino Cosme Marinho, o socialismo, o conceito espírita do socialismo. E esta aqui, que hoje trataremos, Anna Blackwell e Jeff Green, que foi um concurso realizado pela Associação de Espiritualistas Britânica, né, para falar desse tema. Isso aqui era o tema da redação, digamos, do tema do artigo que eles estavam lançando. E várias foram as propostas, esses 2 artigos foram aqueles mais bem avaliados, mais festejados e que foram publicados. E, sem dúvida, né, tinha motivo para isso, são textos excepcionais. Bem, eu vou iniciar fazendo aqui uma preleção sobre o quanto é importante, né, a visão espiritualista, digo espiritualista, que evidentemente inclui o espírita, para uma conformação mais justa, mais fraterna e solidária da sociedade, né? Ou seja, existe uma influência, uma importância da crença espiritualista para a organização social, certo? A condição social da vida humana sofre, então, uma influência dessa crença. Isso é dito logo nas primeiras linhas do texto da Anna Blackwell, né? Depois eu vou até mencionar algumas passagens aqui, mas para o final da minha apresentação. Então, ela já começa dizendo que nossas instituições sociais, isso na página 17 do livro, são a decorrência das crenças. Isso é uma proposição evidente, né? De modo que se pode correlacionar convicção filosófica com formas sociais. Olha que coisa interessante, né, a análise trazida. Bem, acho que nós podemos compreender isso. De que maneira? A forma como pensamos a sociedade, né, a forma como pensamos a organização dos seres humanos, de fato, depende de como nós entendemos que é esse ser humano. Sendo a política aquilo que é referente à polis, né, etimologicamente vem daí do grego, a polis é a comunidade, a sociedade, ou a cidade, o Estado, enfim, ela se refere à organização de seres. Pensamos na política como o estudo da melhor forma de organizar as pessoas. E qual é essa melhor forma? Bom, isso vai depender de como são essas pessoas. Como as consideramos? Kardec fala muito sobre isso na introdução da Gênese, naquele capítulo dos caracteres da revelação espírita. Se destituímos o ser humano de alma, o transformamos numa máquina organizada, boa para explorar, como um animal inteligente. Essa é uma expressão muito forte que Allan Kardec utiliza. Então, ao contrário, então, dotando o homem de alma, como propõe a visão espiritualista como um todo, isso vai mudar, né? Isso terá consequências. Então, quais consequências? Vamos trabalhar um pouco, primeiro, com a construção desse argumento.
Vou recorrer aqui algumas vezes à filosofia também, né? Mesmo fora da espírita, até porque o espiritismo tem relação com várias filosofias. Por exemplo, quando nós dizemos que o ser humano... Qual é a natureza do ser humano, né? Nós vamos buscar essa natureza. Geralmente, nós recorremos a uma definição antiga, que remonta a Aristóteles. O ser humano é um zoon politikon, né, na expressão grega, o que significa um animal político, um animal social. O ser humano não vive isolado. O ser humano, por natureza, é um ser do grupo, um ser que vive junto, em comunidade. Isso aparece no livro A Política de Aristóteles. Por que estou me referindo a isso? Porque o Espiritismo se vincula diretamente com o pensamento de Aristóteles, também considerando o ser humano um ser naturalmente social, portanto político, entendendo que político é referente à polis, à sociedade, social e político são sinônimos aqui, né? Quando é que nós vemos o Espiritismo afirmar essa mesma coisa que Aristóteles? No Livro dos Espíritos, na chamada Lei de Sociedade, quando diz que é uma lei natural, uma lei divina, a associação humana. O homem não é feito para viver isoladamente, certo? Bom, isso parece que é reforçado pelo fato de termos em nós o princípio espiritual, que Aristóteles também considerava haver em todos nós. O fato de nós termos a chamada alma, né, o que chamamos também de espírito, que é um princípio que nos dá a vida, que nos dá o pensamento, que constitui nossa essência e que sobrevive à morte física, parece que inclui um elemento a mais na solidificação da nossa união. Como assim? Então vamos trabalhar com essa ideia. Quando o Espiritismo, né, nos diz que nós temos um espírito, nós somos, antes de tudo, espírito, estamos num corpo temporariamente, mudamos de corpo, né, ao longo das encarnações, isto implica em sabermos como é esse princípio, esse espírito que está em nós. Tá? E vamos identificar pela doutrina que esse espírito tem uma origem que é comum. Tem uma essência, uma natureza que é comum, que é igual em todos nós. O espírito também tem uma jornada que é comum. Ou seja, o processo progressivo de aquisição de virtudes. E nós temos ainda um fim que é comum. Percebemos, então, que a identificação do espírito em todos nós forçosamente leva a pensarmos que todos nós temos uma igualdade de condição. Nós temos um princípio comum. E esta comunidade implica na nossa vida social. Nós compartilhamos a existência com seres semelhantes. Quando pensamos ainda nos termos da tradição religiosa, da tradição cristã, a qual tantos espíritos se referem, para falar da nossa existência, chamando, né, a fonte desse espírito, de onde vem esse espírito. E aí identificamos que esse espírito, que somos todos nós, vem de uma fonte comum, uma causa primária, chamada Deus, visto como, portanto,
o Pai, a fonte de todos nós, isso nos leva também forçosamente a nos pensarmos como todos irmãos. E desde que entendemos que somos irmãos, daí brota um sentimento. Qual? O da fraternidade. Então, a fraternidade está fundada na natureza comum do nosso ser espiritual, na nossa origem comum, jornada comum e finalidade comum. Compartilhamos todos a existência. Estamos todos em processo de aprimoramento. Estamos em caminho. Se não estamos prontos, se não viemos já acabados, isso implica que nós precisamos muito e devemos muito aos seres que estão fora de nós. Ao Criador, primeiramente, e aos nossos pares, né? No mesmo grau de importância. Se nós somos seres que estamos ainda em vias de aperfeiçoamento, estamos caminhando, saímos do estágio a que a doutrina chama de estágio de simplicidade, né, e ignorância, adquirindo conhecimentos, virtudes, percebemos logo que somos seres carentes, em grande medida, de várias perfeições, de várias qualidades. Ora, temos aí uma exigência para a vida social. Qual? Nenhum de nós é autossuficiente. Tudo isso está derivado da condição humana enquanto ser espiritual e social. Somos seres ainda não autossuficientes. Nunca seremos. Só a divindade seria autossuficiente por conceito, né? Por ser perfeito, etc. Nós não. Isto é uma condição, um requisito para a sociabilidade humana já em Aristóteles. Ele diz que, o Aristóteles, que se o ser humano fosse um ser autossuficiente, que pudesse viver isolado, ele já não seria um ser humano. Ele seria uma besta ou um deus. Uma besta, ou seja, um animal selvagem, uma fera, porque teria tão poucas necessidades que ele próprio poderia supri-las isoladamente. Não um ser humano. Com todas as necessidades que temos, precisaríamos de muito mais capacidade para realizá-las. Ora, olhando para cada um de nós não somos capazes, creio eu, né, que todos concordam, de sermos o nosso próprio pedreiro, nosso próprio alfaiate, nosso próprio médico, nosso próprio cozinheiro, nosso próprio professor, nosso próprio policial, bombeiro, né, carpinteiro, e por aí vai. A gente não faz nossa própria roupa, nossa casa, né, tudo que está à nossa volta dependeu de quem? De irmãos nossos. Irmãos nossos. E nós colaboramos também, quer dizer, eu dou a aula, mas eu preciso do pão do padeiro, preciso da mesa do carpinteiro, e por aí a gente troca, a gente compartilha os objetos da necessidade. Só mesmo sendo um Deus, para tendo tantas necessidades para uma vida boa, uma vida digna, conseguimos ter poder para realizar tudo. Ora, não somos nem besta nem Deus, somos homens, somos seres humanos em vias de aperfeiçoamento. Então, precisamos uns dos outros, base da sociabilidade. Isso vai mostrando para nós que é preciso que tenhamos uma percepção das exigências da nossa natureza, enquanto seres sociais, seres políticos que somos, segundo a doutrina, né? Concordando com Aristóteles e tantos outros. Não basta que nós tenhamos uma vida, é preciso que tenhamos uma vida boa. A sociedade não serve apenas para que nós sobrevivamos. Não.
É preciso mais. É preciso que vivamos com dignidade e que tenhamos a possibilidade de, nessa vida comum, desenvolvermos todas as nossas potencialidades para que se cumpra uma lei. Lei que a doutrina ensina, lei do progresso. Não ficarmos estagnados. Então veja como todos os princípios doutrinários, toda a descrição que a doutrina nos traz da vida humana, da vida espírito humana, né, que somos, convergem para uma forma de sociedade, que não pode ser uma sociedade individualista, que não pode ser uma sociedade pautada no egoísmo, como regra de convivência. Nós devemos tudo primeiro ao Criador, porque nenhum de nós se fez sozinho. Mas devemos também tudo aos nossos pares, aos nossos irmãos, porque tudo que somos dependeu, em grande medida, daquilo que recebemos do nosso entorno, dos trabalhos dos nossos companheiros de jornada. Daí as exigências morais que Jesus já ensinava. Amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Está tudo conectado. Eu estou fazendo um apanhado aqui, de um resumão, né, sobre a doutrina que a Anna Blackwell apresenta aí no livro para nós. Então, a doutrina espírita é essa doutrina que consegue reunir esses princípios, né, e mostrar que, por trás de tudo isso, há uma doutrina social. Não à toa, reconhecendo esse fato, Allan Kardec, em vários momentos das suas obras, diz que o Espiritismo toca a todas as questões sociais. Até especifica em A Gênese que o Espiritismo toca a todas as questões de economia social. Né? Embora ainda tenhamos, lamentavelmente, muitos companheiros aí que seguem as cartilhas institucionais tradicionais, né, que não reconhecem o lado político, social, implicado na própria doutrina. E temos que salientar isso constantemente, que as negações vêm também constantemente. E há o ponto também de Leon Denis, neste livro, não sei se vocês conhecem, Síntese Espiritualista, Doutrinal e Prática. Foi a minha primeira tradução esse livro. O único livro de Leon Denis escrito sob forma de questionário, né, como um diálogo. E lá na questão 89 ele define o Espiritismo. Leon Denis define o Espiritismo como uma ciência, uma filosofia e uma doutrina social. Tem que ter esse lado. Né? Se nós somos seres que temos por lei a lei de sociedade, como evitar isso? Como não observar esse lado? Né? Então, é muito pertinente que autores como a Anna Blackwell, Leon Denis, Cosme Marinho, Manuel Porteiro, Mariotti, Rolando Pires, tantos outros, Maurício Lachatre, é bom sempre citá-lo, tratem desse tema. Né? O efeito do espiritualismo, do espiritismo sobre a condição social. Muito importante esse assunto. Então, acho que eu fiz aqui um preâmbulo para mostrar como é que o fato de pensarmos o homem como ser social forçosamente implica que há uma diretriz para a sociedade, que a doutrina ensina, que a doutrina orienta. Será essa agora? Será essa a sociedade que estamos? Uma sociedade individualista, competitiva? Uma sociedade que faz com que muitos dos seus membros não consigam ter a boa vida, mas quando muito consigam sobreviver? São questões importantes que a própria doutrina levanta, que nós temos que tratar. Né? Muitas vezes, corajosamente, porque as reações ainda ocorrem, né? Quando a gente toca nesse assunto em alguns meios. Então, é muito bom podermos falar disso com mais abertura. Eu quero aproveitar nesse momento para colocar algumas passagens que eu considero chaves, né, muito importantes, embora todo o texto, tanto da Anna Blackwell quanto do G.F. Green nesse livro, e recomendo também fortemente
O apêndice, que é um comentário feito por Jean-Camille Chainot, né, sobre o texto da Anna Blackwell. Um texto espetacular que responde a um problema que muitos espíritas têm de interpretação doutrinária, que é se os sofrimentos na sociedade, né, são justificados pela reencarnação. O apêndice trata exatamente disso. É um texto inteiro sobre isso. Inclusive desmistifica, né, mostrando que não. Que os problemas sociais não têm a sua origem nas causas anteriores, na reencarnação. São causas atuais. São originários pelo egoísmo atualmente posto em prática e tornado em sistema, nomeadamente capitalismo, no nosso mundo. Bem, então, como eu disse, vou colocar aqui umas passagens chaves para nós comentarmos. Eu peço, né, que o compartilhamento aí possa aparecer. Vocês podem me dar só um retorno se está já aparecendo, né? Obrigado, Alcione. Bem, aqui é uma imagem da autora, né? Uma fotografia da Anna Blackwell colorizada ao lado do livro. Eu vou passar alguns que eu já comentei aqui, né? Acho que essa passagem é uma das mais belas, quando a Anna Blackwell, sintetizando toda essa minha apresentação, diz que é preciso provar a existência de qualquer unidade, seja de natureza ou de destino, entre os seres dos vários reinos, justificar a concepção da irmandade da raça humana, ou perceber a base racional do sublime resumo de Cristo acerca da totalidade de aspiração e de realização construtiva, né, em sua oração profética, para que a vontade de Deus possa ser feita na terra como é no céu, ou seja, nos domínios mais avançados do ser. É muito importante que ela salienta que a justiça, né, a divina, a realização do reino de Deus, que seria, na visão espírita, uma sociedade pautada nas leis de Deus. O que é um reino? Um reino é um termo político, que não foi escolhido por Jesus à toa. É um termo político que se refere a um tipo de sociedade, a uma forma social. Porém, chama reino de Deus por quê? Porque quem governa? Qual é a lei vigente ali? A lei divina. Desde que interpretemos a lei divina conforme o Espiritismo orienta, teremos aí uma sociedade configurada. Teremos uma sociedade configurada pautada em leis divinas reveladas pela doutrina espírita, ou interpretadas por ela assim, né? E ele fala, como Jesus dizia, né? Seja feita a vontade de Deus na terra como no céu. Então não podemos esperar que esse reino seja só espiritual. Ele é exatamente o nome dado para o mundo futuro, o mundo terra futura, com a sociedade já transformada. Então aqui nós temos que as instituições sociais futuras, diz a Anna Blackwell, vão diferir dessas do passado. E quando ela fala passado, nós ainda estamos nesse passado, nós não fizemos a mudança, né? Nós vamos um dia olhar para trás e falar, olha só como éramos atrasados hoje. E vão diferir tão amplamente quanto as as convicções do futuro, as crenças, a mentalidade do futuro, vai diferir dos credos do passado também, porque uma coisa acompanha a outra. Credos avançam. Instituições sociais, como ela bem escreve aqui, também mudam. Também mudam. Bem, instituições sociais do passado. Como elas são? Aqui tem um apanhado, um resumo de como é que a coisa anda hoje. Vamos ver como é. As instituições do passado, ainda que estamos ainda, né, crescendo a partir de uma percepção de diversidades e de antagonismos. Olha como é que a coisa está. Que foram supostos como inerentes à natureza das coisas.
e atribuindo uma falsa e exagerada importância às condições presentes, a esta única vida, né? Por exemplo, da vida terrena, que foi suposta como a única. Tudo isso, que são as instituições de hoje, que são as do passado, necessariamente corporificaram o egoísmo individual e social, implicado nessas suposições. Então, veja, se nós restringimos, vamos esquecer, por hipótese, vamos esquecer que somos espíritos, vamos ignorar tudo isso e nos vermos só como animais, só corpos. Nosso círculo imediatamente se estreita. Agora, meu interesse é comigo. Agora, eu tenho só que pensar na vida física. Agora, quem é que me importa? Só os meus consanguíneos, entre aspas, os meus. Né? Aqueles que me deram origem, aquela minha família. Então, o egoísmo brota dessa mentalidade. Porque o ser passa a se ver como o foco, como o centro da própria existência. Ele não compartilha a existência com outros seres de mesma natureza. Ele se vê como um concorrente dos outros. Então, eu só vou me importar com aquele que é do meu sangue, da minha raça, da minha nação, da minha pátria. Tá? Daí Kardec, lá na Gênese também, já identificar, e no Livro dos Espíritos também, identificar níveis de egoísmo. Não existe só o egoísmo individual. Não. Existe o egoísmo de família. Quando a gente começa a achar que a nossa família é melhor. E mesmo quando a gente coloca a família como um pilar, vamos dizer assim, né? A família consanguínea, como um pilar, um fim em si mesmo na sociedade. Porque nesse momento, quando fazemos isso, nós restringimos famílias, segmentamos a sociedade. Segmentamos a sociedade. Né? Aquela família é aquela, ela se preocupa com os interesses dela, essa outra família é outra, se interessa com seus próprios interesses. Então, isso gera uma divisão, tá? Um antagonismo, uma diversidade e antagonismo. Há ainda o egoísmo de raça. O que é isso? Supremacia racial, uma ignorância, um preconceito, né? Um absurdo, que é derivado da mentalidade também antagônica, restrita, que as pessoas têm olhando para o próprio umbigo, para aqueles que se parecem materialmente com ele. E o egoísmo de nação, né? Que considera que as divisões territoriais são aquelas que identificam os seres como coletividades isoladas. Ora, põe o espírito aí. Põe a paternidade comum. E nós imediatamente vamos ver que não é a consanguinidade que dita a família, porque somos todos irmãos no Criador. Olha como amplia. Acaba egoísmo de casta, de classe, de nação, de família, de raça, de tudo isso. Só vemos aos outros como a humanidade, né? Comum, que é o nosso espírito. Nós compartilhamos tudo no espírito com a característica do comum, a comunidade entre todos. Então está aqui, né? Esse egoísmo todo vai fazer o quê? Como ela diz aí na passagem. Ela vai trazer diversidade e antagonismo. Diversidade e antagonismo. Daí uma sociedade como a nossa. Sociedade individualista, sociedade competitiva, sociedade em que muitos não conseguem exercer a sua vida dignamente, vivê-la feliz. Uma sociedade organizada
entre aspas, organizada, porque não dá condições para todos, né, de bem-estar. E aí, consequentemente, vai haver o quê? Luta, conflito. A chamada luta das classes. Ocorre por quê? Porque há dominantes e dominados, exploradores e explorados. Essa é a consequência do antagonismo, da diversidade, da competição. É isso que vivemos. Desde o escravismo no passado, passando pelo feudalismo, agora no capitalismo, não deixamos de manter a vida dentro de antagonismo, divisão, separação dos seres, né? Que não se coaduna com a visão espiritualista ampla, né, que nós temos hoje aqui a partir da nossa doutrina. Que já poderíamos ter também visto na doutrina do Cristo, né, e tantas outras, mas não, a coisa foi sempre manipulada, né, tergiversada, enfim. Então é preciso que haja um movimento de alteração, tanto da mentalidade quanto da organização social, para que as classes deixem de fazer esse antagonismo, né? Quem põe hoje a luta de classes é o capitalismo, é essa estrutura que faz isso. Então é preciso mudar esses antagonismos, mudando o sistema, a forma social. Ela não se coaduna com o espiritualismo, com o espiritismo, mais especificamente. Passando aqui mais um. Olha, como então deve ser, né? Devem ser as instituições sociais do futuro. Aí você vai ver a diferença. Falamos da do passado, agora olha as do futuro. Essas que acompanham o progresso das ideias, que acompanham os princípios espíritas implantados na prática, na vida. O que resulta daí? Essas instituições, diz ela, crescerão a partir de uma visão da existência na qual todas as criaturas do universo são vistas viajando para diante, do mesmo ponto de partida, pela mesma estrada, para o atingimento do mesmo destino, pureza espiritual, né? E da qual os interesses de cada um são percebidos como inseparáveis dos de todos. A gente não pode achar que o meu interesse é diferente do outro. Não. Todos querem viver bem. Isso não pode, nós nunca podemos cogitar, justificar opressões, sociedades excludentes, a partir de princípios como esses, da comunidade de princípios, no caso, o princípio espiritual. Está vendo a consequência? Necessariamente, então, continua ela, corporificarão, ou seja, materializarão na sociedade a convicção de que nós só podemos assegurar nossos interesses e felicidade individuais, substituindo, trocando os arranjos divergentes e antagônicos, como o de hoje, né, que fazem de todos rivais e inimigos de cada um, por outros arranjos convergentes e cooperativos, que assegurarão a cada um a ajuda e o suporte de todos. Vê como é que é? Isso é o quê? Isso é uma orientação social, política e econômica da doutrina. Efeito do espiritualismo na condição social. Vamos aqui, mais um. Portanto, né, continuando aí sobre as instituições do futuro, pode ser assumido com segurança que o individualismo e o antagonismo que têm caracterizado os arranjos sociais do passado serão sucedidos pela aplicação do princípio da cooperação,
como característica dos arranjos sociais do futuro. Então, capitalismo, fora. Escravismo, fora. Todo tipo de opressão, que é antagonismo, que é individualismo, não corresponde com o progresso. Vai ser superado, vai ser substituído. Isso em consonância com os princípios que a doutrina traz e que ela bem desvenda aqui, né? Então, princípios agora de cooperação é que devem orientar a nova sociedade. Cooperação. O que é cooperação, né? É é junto, com. Operação, trabalho, né? Cooperar é trabalhar ou operar junto. O mesmo que colaboração, né? Laborar junto, trabalhar com os outros e não contra os outros, né? Ou à custa dos outros. Depois ela diz: enormes são, veja bem aonde chega essa doutrina. Enormes são os resultados econômicos. Kardec falava na Gênese. O espiritismo implica na economia social, tá aí, ó. Enormes são os resultados econômicos que seriam obtidos. Econômicos porque tem a ver com a gestão das propriedades, com a gestão dos bens, da terra, para suprir necessidades. Não adianta a gente falar em sociedade e achar que os temas da distribuição e da produção são alheios, porque não são. Estão embutidos em como gerimos e organizamos o social. Não dá para pensar numa sociedade regida pelo Cristo com pessoas morrendo de fome. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 930. Então, enormes são os resultados econômicos que seriam obtidos em relação tanto à produção quanto ao emprego, ou seja, o uso, a distribuição, no caso, de todos os elementos do bem-estar humano. A nossa Terra ela tem que se tornar um ambiente que promova virtudes. E, para isso, ela não pode ser esse manancial de egoísmo, de individualismo e de competição que é. O espírito encarna aqui na Terra, ele aprende pelas instituições, pela educação, pelas famílias, a competir, a derrotar, a vencer, a pensar em si. Quer dizer, isso não é alguma coisa que promova o progresso dos espíritos. Então, nós temos que mudar as instituições até para que eles venham para cá, nós encarnemos aqui e aprendamos coisa melhor. Incrementemos nossa alma com virtudes aspiradas e retiradas do nosso meio. Então, ainda diz que a partir da aplicação, né, os resultados econômicos são obtidos a partir do quê? Da aplicação do princípio de cooperação, de ajuda mútua, tá vendo? Ajuda mútua aos vários interesses e ocupações da vida. Então, nós temos que reestruturar a sociedade, tirando uma economia egoística, de acumulação, de enriquecimento ilimitado, e passemos a pensar numa economia coletiva, cooperativa, de ajuda mútua. Isso encaminha para onde? Para o socialismo. Socialismo. Aliás, muito bem explicado pelo nosso grande irmão Cosme Marinho, no livro Conceito Espírita do Socialismo, que eu recomendo, como uma leitura paralela a essa da Ana Blackwell. A Ana Blackwell não podia deixar de ver o socialismo, embora ela não use a palavra exata, socialismo, mas ela coloque as características do socialismo evidentes no livro, né, como consequência da doutrina para a sociedade. Ela era uma mulher muito bem formada sobre isso, ela era uma fourierista, né? Parece que teve até uma experiência na juventude em falancérios fourieristas. Quem não sabe, Fourier era um socialista francês, que, aliás,
Kardec disse que o espiritismo e o fourierismo estão de mãos dadas, né? Ou seja, espiritismo e socialismo ligados. Aqui nós temos uma reflexão sobre a necessidade da mudança. Não dá para parar, para estagnar. E ela cita vários problemas sociais decorrentes do estilo de vida atrasado em que ainda estamos. Está aí na tela. Ignorância, pobreza, brutalidade, pauperismo, né? Que eu acho que é até mais forte que pobreza, porque é a pobreza sistêmica. Prostituição, servidão, guerra, vício, doença, injustiça, nunca podem ser impedidos de produzir seus efeitos naturais. Então, você não vai poder esperar que a sociedade melhore enquanto esses elementos estão presentes. Ou a gente muda esse panorama, ou não vai melhorar. Pode alguém pensar, não, basta fazer a filantropia, a caridade assistencialista. Não, não. Olha o que ela diz agora. Todos os nossos vários esforços filantrópicos, né, da caridade, doar, para melhorar o que é radicalmente mal, o sistema é radicalmente mal, cabem ser felicitados, né, os atos filantrópicos cabem ser felicitados, sim, por quê? Primeiro porque precisa, né? Enquanto as pessoas estão soterradas, pisadas cotidianamente por esse sistema radicalmente mal, elas precisam de algum alívio, né? Mas também porque essa filantropia leva com o tempo a quê? A reconhecer a impossibilidade de diminuir os males do nosso estado social de outra forma, que não nos livrando das causas às quais esses males são devidos. Ou seja, só com mudança estrutural. Não adianta doar alimento hoje, porque amanhã a pessoa vai ter fome de novo. Porque o sistema é um sistema excludente. Ou muda-se o sistema, ou o problema não será resolvido. Então, ela está dizendo que, por enquanto, vamos fazendo a caridade, a filantropia, mas não pense que isso vai ser a solução. Precisamos de uma caridade socialmente implantada. Tá? Por exemplo, aqui, onde ela fala do resultado social visado. Eu já vou encaminhando para a minha conclusão. Então, o resultado só pode ser conseguido pela adoção, olha a expressão dela, né? De modos de vida que devem assegurar. Percebe? A sociedade nova, ela não pode deixar pessoas à mercê da boa vontade. Ela tem que dar com segurança a todo membro da família humana todos os elementos para a vida boa, ou seja, o desenvolvimento pleno e saudável da sua natureza física, não é só espiritual, não, corporal, mental, artística e moral. E uma esfera de atividade conforme sua afinidade, ou seja, que as pessoas possam trabalhar naquilo para o qual tem talento, para o qual gostam de fazer. Né? Isso também está no Livro dos Espíritos, na qual ele irá, a uma só vez, contribuir para o bem-estar geral e, ao mesmo tempo, se beneficiar. Todo mundo junto, colabora e recebe, né, dessa sociedade, de tudo que foi alcançado pela indústria, arte, ciência e o gênio de todos os membros. Tá? Essa aqui é a mensagem de Jesus atualizada, ou seja, reinterpretada nesse olhar social. Aquela frase famosa de Jesus: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que haveis de comer, o que haveis de beber e o que haveis de vestir. Coisas materiais. Né? Buscai o reino de Deus e tudo isso será acrescentado. Por quê? Está explicado aqui. Pratique essa doutrina, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Claro,
Em outras palavras, enquanto a busca exclusiva dos seus próprios interesses por cada um derrota a si mesma, a aplicação dos princípios de irmandade, de ajuda mútua, brevemente a palavra cooperação, dará conforto, saúde, conhecimento, elegância, seguridade para todos. Então, veja, né? Se nós queremos que todos tenham de comer e de vestir, nós temos que pensar numa nova estrutura social. Desde a produção até a distribuição, permita esse compartilhamento. Né? Buscando essa nova sociedade, esse novo reino, todas as necessidades serão acrescentadas, satisfeitas a cada um. Certo? Mas é preciso a colaboração coletiva. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui essa apresentação, que me detive apenas nesse primeiro ensaio da Ana Blackwell, né, para falar de hoje, porque acredito eu que é o grande mote, o grande texto que abre o livro e que permite interpretarmos as consequências sociais da mentalidade espiritualista, espírita, para a nossa vida. Tem implicação material, econômica, social, política. Por quê? Porque nós somos seres econômicos, sociais e políticos também, enquanto estivermos com a necessidade da encarnação. A doutrina nunca alienou o espírita desse olhar tão importante, fundamental para todos nós, né? E que possamos manter viva essa preocupação de como materializar isso que é trazido aqui de uma maneira muito vasta, muito ampla, e pensarmos em princípios práticos e menores de aplicação. É evidente que vocês devem ter visto que o livro, quem já adquiriu, os artigos em si são muito curtos, né? Se ele tem muitas páginas e é meio grosso assim, é culpa do tradutor, culpa minha. Eu coloquei várias notas aqui, várias notas explicativas que tentam puxar lá em Kardec, Leon Denis, Cosme Marinho, Herculano Pires, etc., um desenvolvimento, né, e um detalhamento para essas ideias, para colocar para, vamos dizer, ajudar o leitor e o estudioso da obra a vislumbrar esses caminhos sociais propostos nessa obra. Então, eu fico por aqui, eu agradeço muito, né, a todos por estarem acompanhando a apresentação e fico aí aberto para comentários e perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Que gostoso ouvir você. Que gostoso mesmo a gente ouvir essa mensagem, reencontrar essa mensagem progressista da filosofia espírita na tua reflexão, no teu trabalho. Muito obrigado. Nós temos aqui algumas questões. Eu peço para se manifestarem pelo chat, tá? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos os companheiros espíritas, companheiros e companheiras espíritas livre-pensadores do Brasil e do exterior, tá? Que estão aqui, enriquecendo a nossa jornada da tarde. Então, vamos lá, nas perguntas do chat. A Nelly Urruzola, né? Nelly Urruzola. Ela diz o seguinte: evidentemente, Anna Blackwell não viveu no século XX. Não teve ideia das guerras, do comunismo, nazismo e etc. Hoje devemos, de acordo com a nossa experiência, replantarmos todos os aspectos, replantarmos seria refazermos, talvez, né, todos os aspectos sociais do relacionamento, sem Messias que nos apregoem todo tipo de liberdade, escravizando o ser humano. O ser humano. Você gostaria de comentar, Luiz? Certo, vamos sim. Pois bem, Nelly, muito bem colocado, né? As experiências totalitárias do século XX, elas foram experiências que, de certa forma, trouxeram
uma dificuldade, né, para todo aquele que pensa na história sob um olhar do progresso, porque vamos pensar em guerras mundiais ocorrendo bem próximo do nosso tempo, né? E o progresso, então, alguns, por exemplo, Leon Denis pega a Primeira Guerra Mundial, ele fica assim, ele precisa fazer uma construção, uma elaboração de como é que isso pode ser explicado. Agora, o nazismo é uma coisa, o comunismo já tem outras interpretações, né? Uma coisa é o chamado comunismo real, como foi aplicado na União Soviética sob Stalin, sob Lenin. Outra coisa é o comunismo teórico. Já o nazismo, não. Teórico e real é tudo a mesmo sistema totalitário completamente avesso ao humanitarismo. Então, eu diria que quando se apela a Messias, né, que apregoem as liberdades, escravizando o humano, de fato, é preciso tomar esse cuidado para afastar, né, o olhar dogmático que faça que, inclusive, o nazismo se valeu, né? Vamos lembrar disso. O nazismo também se valeu de um olhar religioso para fundamentar os seus absurdos. Por isso que a doutrina espírita, quando fala de lei da natureza, quando fala de Deus, tenta sempre trazer para nós o olhar filosófico. Olhar filosófico. Por mais que use termos da religião, trata Deus como causa primeira de tudo, ou seja, todos nós. Não cabe na visão espírita uma mentalidade escravizadora, porque não cabe uma mentalidade de acepção de pessoas. Kardec é bem nítido quando diz na Gênese, né, que Deus não criou nenhuma alma privilegiada. Portanto, nenhuma tem um poder, né, sobre a outra que não seja pautado numa regra que sirva, uma regra moral, uma pauta moral que sirva para todos. E por isso também tudo aquilo que chamamos de lei de Deus corresponde ao que também se chama lei natural. No Espiritismo é a mesma coisa, lei natural, né? Então a gente pode até usar esse linguajar, lei natural, para evitar o apelo dogmático, né, que venha a associar os projetos sociais a totalitarismos escravizadores. Esse cuidado é muito importante que você salientou, devemos ter, com certeza. Muito bom. Temos aqui uma outra pergunta que é feita pelo Salomão, que é o seguinte: como a religião entra nesse projeto? Pessoal, podem fazer suas perguntas pelo chat, tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade que o professor Luiz Gustavo está com a gente. Fiquem à vontade, tá bom? Como a religião entra nesse projeto, Luiz Gustavo? Como o novo credo, né? Então, aí você precisa ter... É porque o olhar, né, o olhar que a Ana Blackwell traz, você veja que eu tomei o cuidado de traduzir como está no texto. Espiritualismo. Espiritualismo não é espiritismo, né? A gente sabe disso. Embora o olhar espiritualista da Ana Blackwell seja espírita, porque ela era uma espírita. Mas ela está falando aqui que o olhar espiritualista, levado às suas últimas consequências, deveria irmanar as criaturas. E é por desvios de aplicação do pensamento e por negação da capacidade racional do homem de explicar as coisas, portanto, por recortes, tá, do olhar que o homem tem sobre a realidade, que as religiões, em muitos casos, realmente realizam, que a gente acaba falhando ao chegar nesse progresso. A religião, né, ela pode ter um papel libertador. Vou dar um exemplo, né? Tem um livro aqui, esse livro aqui chamado História da Civilização Ocidental, História da Civilização Ocidental, de Edward McNall Burns, que mostra que alguns profetas, né, da antiguidade tinham projetos de libertação. Ele cita aí o caso, embora seja ainda haja não haja confirmação histórica por muitos pesquisadores da existência desse, né, Moisés, no caso. Moisés, o que ele fez? Ele libertou o povo da opressão do Egito. Então você pode ter um olhar religioso libertador, mas depois fizeram o uso, né, opressor da mesma doutrina dele. O mesmo acontece com Cristo.
tentou fazer uma mensagem social libertadora e depois foi mal usada pelos seus seguidores, fariseus, né, que, de novo, manipularam a coisa. Então é preciso que a gente tenha sempre a abertura, né, de saber olhar para os princípios religiosos no seu, incluindo aí uma lei que é a lei do progresso. Acho que o Espiritismo abriu esse caminho, né? O Espiritismo foi a primeira filosofia, né, que conseguiu tratar como lei divina ou natural, que é a mesma coisa, o progresso, que inclui o progresso da ciência. Então a gente não pode ficar emperrado no mesmo olhar dogmático, fechado. É preciso que a ciência venha temperar, venha aprimorar, né, a mentalidade do religioso. Então, na medida em que a religião promover algum tipo de mentalidade progressista, ela pode entrar aí, né? A pergunta foi como ela entra nesse projeto. Se ela for progressista, ela ajuda. Se ela for recrudescedora, conservadora, ela atrapalha. Aí vai de como as religiões se constituem. Acho que é por aí. Perfeito, Luiz. Eu fiz uma aqui, eu vou passar para você. Luiz Gustavo, parabéns por nos lembrar da essência progressista da filosofia espírita. Você não acha que, de forma geral, o espírita tem muita dificuldade em pensar as estruturas sociais em suas realidades políticas e econômicas, dando uma preferência exclusiva à transformação do indivíduo, como se o indivíduo fosse uma ilha apartada do todo? Interrogação. Dessa forma, o espírita não estaria ignorando o papel das instituições sociais na formação do indivíduo? Interrogação. Com certeza, Ricardo. Muito obrigado, né? Essa mentalidade de olharmos para o nosso progresso, para a transformação do indivíduo. O nosso é cada um, né? Olhando para o meu progresso. Você olhando para o seu, cada um olhando para si, para progredir sozinho. Isso é uma mentalidade completamente desconectada, tanto da doutrina espírita, quanto de uma possibilidade de um dia de alcançarmos um progresso. Não dá. Não dá para pensar assim, né? É um olhar que eu sei que é corrente, que está isso permeando meios espíritas, lamentavelmente, né? O foco na reforma íntima, como se fosse esse o foco, a finalidade última da doutrina, quando não é, né? Próprio, se for retomar lá desde a origem do cristianismo, o foco é o reino de Deus, ou seja, uma sociedade. O foco é social, mas aí a mentalidade foi se individualizando. Esse foco na reforma, no indivíduo, cada um pensando em melhorar sozinho, para virar um dia um avatar aí e sair fora do mundo, isso pode ser muito bem encarado como egoísmo. E isso constitui o que na filosofia se chama de ideologia escrava. Você pega o livro O Pensamento do Filósofo Hegel, ele mostra muito bem que no momento em que nós pensamos que o mundo à nossa volta não precisa mudar, a sociedade está como está porque é assim que tem que ser, nós paramos de envidar esforços para mudar o mundo, para mudar o social, para mudar as leis. Nessa hora, a nossa saída, o nosso respiro para algum alívio, alguma felicidade no meio das tribulações, se volta só para o interior, só para dentro. Então eu vou buscar, no meio da fogueira, no meio da pedrada que cai sobre mim, algum refúgio emocional, alguma meditação, alguma prática que me coloque como bondoso, né? E aí você vê esse fenômeno absurdo, né, dos grandes milionários ou bilionários, que muitas vezes até nas suas empresas usam de abusos trabalhistas ou até de mão de obra escrava, achando-se salvos porque vão num centro, dão cesta básica e fazem alguma caridade. Que isso? Que isso? Então eles estão com a consciência limpa por conta dessa caridade. Isso não vale. Isso não vale.
né? Isso é ideologia escrava. Isso faz com que a sociedade nunca mude e aquele que sofre passe a gostar de sofrer. Quem faz isso? O estoicismo, o epicurismo antigo. Tá? E, em grande medida, a mentalidade cristã e espírita leva para isso. Leva para isso. Tem uns espíritas aí que são quase coaches, que falam coisas assim que você aparentemente tem que simplesmente gostar do que está acontecendo, porque é bom para você. Não muda nada, não. É isso que você precisa mesmo. Bom, isso aí é a desgraça do progresso. Que assim é que não se progride mais a humanidade. Ou a gente olha para o social, ou ele não muda. Lei não muda sozinha. Instituição não muda sozinha. Então a gente tem que fazer o progresso nosso, junto, concomitante, simultâneo, com um movimento de mudança de lei, de estrutura social. Senão não muda. É isso que eu diria, Ricardo. Perfeito, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Gente, eu não sei se eu estou enganado, tem uns nomes aqui, eu não sei se esses nomes querem fazer pergunta. A gente tinha orientado pelo chat, mas, assim, se não por exemplo, está o nome aqui, tem 3 nomes, né? A Ana Cláudia, Almir e Luciana. Desejam fazer perguntas? Se desejam, não há problema. Então, façamos então oralmente. Eles deixaram o Ricardo no chat. Já deixaram? Em perguntas, no Deixa eu chat ver. deles. Então, eu estou procurando, não estou achando aqui. Ah, tem Posso te aqui. ajudar? Pode, lógico, pode. Eu já te mandei a da Ana Cláudia. Ah, é? Acabei Pode de ir. mandar para você. Vê se Alcione, você pode ir, Antes então. da Ana Cláudia tem a Márcia. Espera aí, deixa eu ver aqui, então. Quer que eu vá fazendo Pode enquanto ser, você vai? pode ser, Alcione, por favor. Então, ó, Márcia Anunciato, muito bem-vinda. Professor, parabéns. Poderia, por favor, comentar sobre o processo de tradução de autor espírita? Pode ser entendido como um trabalho de interautoria entre o tradutor e o autor? Oh, obrigado, Márcia. Olha, o trabalho de tradução, né, do autor espírita, não, eu entendo que tem que ser um trabalho em que o tradutor precisa se apagar ao máximo, né? Porque é importante que o leitor leia o quanto mais a mensagem original do autor. Agora, é claro que se a gente, enquanto tradutor, pensa que com o passar dos anos, desde a época que a obra foi originalmente publicada até quando a tradução aparece, houve desenvolvimento de ideias, houve alguma pesquisa realizada, a gente pode tentar colaborar, mas nunca mexendo no texto, alterando o texto. A gente vai colocar auxílios, né, dentro da edição, como, por exemplo, como eu fiz nesse livro, as chamadas notas doutrinárias, né, separadas. Então, eu entendo que eu posso ajudar o leitor, porque como o texto foi nesse caso, um artigo, né? Seria, sim, bastante interessante que nós pudéssemos incluir novos desenvolvimentos. Então, ao fazer isso, eu coloquei uma ajuda, mas nem sempre isso é necessário. No livro do Cosme Marinho, por exemplo, a conferência dele fala por si mesmo. Mas quanto mais a gente puder deixar o autor falar, melhor. Eu penso assim, viu, Márcio? Tá ótimo. Eu achei aqui a da Ana Cláudia, o Alcione, a pergunta dela. Ana Cláudia Laurindo, ela pergunta o seguinte: caberá aos espiritualismos enfrentar as estruturas de poder firmadas? É uma pergunta, Luiz. Olha, os autores que eu tenho lido e traduzido que são espíritas defendem que sim, né? Defendem que sim. Todos eles mostram que o espiritismo, o espiritualismo em geral, né? Mas o espiritismo com mais força, deverá ser um grande propulsor dessas mudanças sociais. Kardec, inclusive, diz que chegará dia em que o espiritismo deverá ter influência sobre a estrutura social, que o espiritismo deverá ajudar a mudar a legislação. Eu pus isso nas notas doutrinárias, né? Se vocês derem uma olhadinha ali, vou identificar essas passagens.
Então, de fato, os espiritualismos, desde que tomaram essa consciência que nós mostramos aqui, né, isso deve ser traduzido em ação, não pode ficar só em teoria. Então, o que o espiritualista vai fazer agora? Vai continuar só com suas preces e acabou? Só com sua prática da assistencialista e acabou? E a atuação social? E a ação? Quando entra? Então, é aí que entra o espiritismo e os espiritualismos no enfrentamento das estruturas de poder, sim, com certeza. Né? E quando fizerem isso, vão sofrer as reações, como diz lá muito bem o Allan Kardec, no final da Gênese, não é isso? Quando ele fala que lutas serão travadas entre o bem e o mal, entre o conservadorismo retrógrado, né, e o progressismo, e entre a fé e a incredulidade. Tudo isso está, sim, mostrando que o caminho se dará pela ação e reação que vão surgir da mudança. A mudança não vai ser, ao que parece, uma mudança tranquila, porque há sempre forças reacionárias, né? Mas o enfrentamento precisa ser feito. O espiritualista é chamado a isso. Né? Quantas vezes nós lemos, né, nas obras de Kardec, espíritas, marchai, como se fosse assim, um chamado para a ação, não pode ficar só na passividade. Olha, excelentes perguntas aqui do chat, né? A Luciana Batista acredita que ele já tenha respondido, que eu tinha mencionado o nome dela, mas fique à vontade, Luciana, se quiser fazer uma outra questão. A Regina Pedron, não a Regina, desculpe, o Almir Alfayed, ele pergunta, Luiz, qual a sua visão hoje para o cooperativismo? Ótima questão, Almir. Eu compartilho da visão do Leon Denis. Cooperativismo é o caminho do futuro. É o caminho do futuro. Eu pus numa grande nota doutrinária aí no livro, não vou achar imediatamente agora a página, mas em que o Leon Denis diz que há um desenvolvimento colossal possibilitado pelo movimento cooperativista, ou seja, em que as propriedades não passem mais a ser individuais, as propriedades passem a ser propriedades coletivas. Isso vai beneficiar tanto a produção quanto o próprio bem-estar dos trabalhadores, que são a massa, a maioria esmagadora da humanidade. Né? Isso vai melhorar o bem-estar de todos. De maneira que os benefícios são compartilhados. Né? Então, ele dá até exemplos práticos, né, de instituições de ajuda mútua, cooperativas de todos os serviços possíveis. Ele cita, né, casos de sucesso. E que isso aí é o quê? Isso é a aplicação daquilo que a Ana Blacklow chama de princípio da cooperação. É porque o socialismo utópico da qual ela fazia parte, o socialismo romântico de Fourier, pregava isso, né? Uma mentalidade cooperativa entre todas as classes trabalhadoras, né? De modo que a gente pudesse ter uma maior distribuição do bem-estar. O que não pode é caminhar no mesmo ritmo de concentração de bens, concentração de recursos, que isso leva uma sociedade a se tornar excludente. Cooperativismo, então, é um avanço. É um avanço. Poderíamos defender isso. Muito bom mesmo. Então, a Nelly, ela faz uma outra questão aqui. Qual a sua opinião, Luiz, da prática muito comum no espiritismo do assistencialismo, sem buscar mudar nada, sem tentar mudar nada? Pois é, eu acho que a Ana Blacklow tratou brevemente sobre esse ponto, mas o Kardec também trata, no Livro dos Espíritos, agora, se não me engano, questão 888, alguma por ali, em que ele fala que nós não podemos fazer com que a sociedade seja estruturada sobre a boa vontade humana. Não dá para que as pessoas tenham suas vidas à mercê da boa vontade, porque então, se as pessoas não tiverem compromisso em ajudar umas às outras, as não ajudadas que morram, que sociedade é essa, né? Onde que está a lei do Cristo aí? Então, a gente fica sempre dependendo de alguém
espontaneamente fazer o bem. Por que não estruturar, né? Por que não pôr a estrutura social para funcionar em benefício das pessoas? É isso que é preciso. Então, a opinião, né, que você perguntou, a minha opinião sobre essa prática é que ela desvia do rumo. Ela ajuda, né? É preciso ter assistencialismo enquanto não mudamos a sociedade. Sim. Agora, focar só nisso estanca a sociedade. Porque a pessoa que come hoje vai precisar comer amanhã. Então, esse assistencialismo não vai acabar? A gente não vai chegar a uma solução definitiva, estrutural? Então, é preciso que o espírita abra o olho e olhe um pouquinho além do assistencialismo. Além do assistencialismo. Para uma proposta de sociedade, né? Um projeto de sociedade que abarque o bem de todos. Enquanto isso, né, a gente fica aí patinando. Perfeito. Olha, Ricardo, temos aqui uma pergunta da Luciana Batista. Fala, Alcione. a pergunta da Luciana Batista, ela escreveu abaixo que ela acredita que ele tenha respondido. Mas ela escreveu aqui de novo, né? Será que não? Veja lá embaixo. Eu eu vou aproveitar, o Davi Santamaria, ele não fez uma pergunta, mas um comentário, mas que eu vou transformar em pergunta. Eu gostaria que você comunicasse a todos como é que faz para adquirir seu livro. Ah, sim, tá certo. Esse livro, eu recomendo que faça uma busca, eu posso até depois passar um link, no próprio site da editora do Conhecimento. Todos esses livros que eu traduzi, seja do catálogo, seja do Cosme Marinho, do Leon Denis, minhas traduções são pela editora do Conhecimento. Então, o site da editora tem lá. Eu acredito que em outros sites também, mas principalmente venda virtual. Que eu saiba, a editora trabalha com vendas pela internet. Então, talvez na Amazon, acho que encontra alguns títulos. Editora do Conhecimento tem. Pelo que eu tenho conhecimento, pelo que eu sei, essa editora do Conhecimento é uma editora que tem um prestígio bastante grande no mercado brasileiro, pelo menos, né? Então, creio que seja uma excelente editora mesmo, viu? Pelo que eu já pude ver dos seus títulos. Então, vamos lá na da Luciana Batista. Professor, sabemos que semelhante atrai semelhante. Ricardo, ela realmente escreveu novamente, ó. É? Sim, acredito que ele respondeu. Então, fechou. Então, tá Obrigada. bom. Tá, obrigado, então. Desculpa, então. Vamos lá. Márcia. Professor, como você vê os avanços da inteligência artificial e o cooperativismo seria virtual? Que é da Márcia Anunciato, que está fazendo essa pergunta. Aí, bom, seria uma questão bem da atualidade, né? A gente ainda não tem uma opinião fechada sobre isso. Eu acredito que o trabalho tenda cada vez mais a se tornar, né, ser passado para a máquina. O Kardec, quando vê os progressos da ciência, da tecnologia, a maquinaria, ele festeja isso, né? Porque ele entende que o ser humano teria mais tempo, seria mais libertado, né, das amarras do tempo, do horário, né, das jornadas fechadas, e poderia dedicar-se mais ao pensamento, né, ao cultivo do seu espírito, do lazer, da, da prática do bem, da convivência, socialização. A inteligência artificial também, a meu ver, tem aí, sendo num bom uso, né, um bom uso dela, poderia ser para ajudar naqueles processos mais mecânicos de criação de programas, de linguagem de programação, poderia auxiliar como ferramenta em soluções para a vida humana, mas se nós não aprendermos a libertar, aí que está a chave do problema, libertar o ser humano dos trabalhos que essas tecnologias já fazem, não adianta nada. Que adianta a gente criar máquinas, criar inteligência artificial e o homem está escravizado diariamente num trabalho opressor? Então a gente tem que ter o cooperativismo, né, como uma das, por exemplo, uma das alternativas para essa mentalidade capitalista ainda vigente, né? Senão a gente não vai ter os benefícios alcançados
pelas tecnologias aí que avançaram. Eu acho que daria muito pano para a gente pensar ainda sobre isso, viu, Márcio? Mas obrigado pela questão. Perfeito. Então vamos para a última questão, por causa do horário, que é do Almir Alfayed. Na sua visão, Luiz, qual seria um modelo de mudança estrutural ideal hoje? Eu acompanho Leon Denis, Anna Breckel, Herculano Pires, Carribar Schutel e Cosme Marinho, Humberto Mariotti. Estou citando todos porque todos falam o mesmo caminho, que eu acho que é o mesmo, que eu também concordo. O socialismo. O socialismo. Com miras ao comunismo. Esquece socialismo real. Esquece socialismo como praticado, entre aspas, nos países aí. Esquece mais ainda comunismo. Nunca o projeto do socialismo enquanto socialização dos meios de produção e do comunismo, né, enquanto ausência de aparelhos opressores estatais, nunca foram postos em prática até agora. Então, todas as experiências ditas socialistas e comunistas, esquece isso. Agora, pensando hoje na socialização dos meios de produção, que é o socialismo, conforme a teoria propõe, não é nem estatizar, nem propriedade privada. É propriedade coletiva na mão do trabalhador, da classe trabalhadora. Isso permitiria uma muito maior distribuição dos resultados coletivos, né, da produção. E isso, a meu ver, já dá um passo enorme, enorme, como esses autores também defendem, em relação a essa desigualdade abrupta que vemos crescente em nosso mundo. Então, eu acho que seria o caminho do socialismo em vista do comunismo. Recomendo, então, a leitura do livro do Cosme Marinho para essa reflexão, Almir. Tá ótimo, então. Bom, então já são 17h28, tivemos aqui um tempo extremamente produtivo de reflexão. Mais uma vez, estou muito feliz com a qualidade da live, né? Aqui, essa honra que você nos deu de estar aqui com a gente. A Cepa Brasil, felizmente, tem acertado nas suas lives, tem feito lives com grande conteúdo, trazendo bons expositores, boas reflexões, e é essa a nossa missão, e eu estou muito feliz com isso. Luiz, quero agradecer também de novo, e mais uma vez, e nunca é demais o agradecimento, é a presença de todos vocês. As perguntas foram excelentes, né? Elas abriram o horizonte para a gente pensar. Agradeço demais a todos aqueles que fizeram perguntas, tá? Luiz, coloco agora para suas palavras finais e, na sequência, nós encerraremos. Bom, eu só tenho a agradecer, achei extremamente agradável, né? Muito bom estar reunidos aqui com vocês. Esse tema, eu gosto muito de falar sobre ele. Eu agradeço muito a acolhida, mais uma vez agradeço o convite, a participação de tantos companheiros, né, confrades, amigos que estão aí brindando, né, o nosso encontro. Então, para mim foi uma alegria, um prazer muito grande. Me coloco à disposição para qualquer momento estar novamente com vocês. Será uma alegria também. E que possamos, né, manter viva essa preocupação, essa motivação para os estudos da visão social espírita, tão importante para a melhoria do nosso planeta. Com a leitura, principalmente, estudo dessas obras, né? Possamos levar isso depois para a ação. É isso que eu poderia dizer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Quero, por fim, fazer um agradecimento final à Rita, né, que é a nossa tradutora. Costumo dizer que é um verdadeiro luxo a gente ter uma tradutora do português para o espanhol, né? E isso nós devemos à nossa querida Rita, que está sempre aqui com tanta boa vontade com a gente. É isso, gente. Palmas para os nossos expositores, para o nosso expositor e para todos nós. E uma boa tarde aí para todos, né? Que possamos ter uma boa tarde. Até mais. Demais, gente. Regina, muito